Boa noite, senhores vereadores, cidadão aqui presente e os que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal do Malhador. Sob minha presidência e com a proteção de Deus, damos início à 12ª sessão ordinária da Sessão Legislativa 2025. Iniciando os trabalhos, passo a chamada da presença dos vereadores. Estando todos presentes, Júnior Ventura está chegando, então posso dizer que todos estarão presentes. Constando a existência de quórum legal para a instalação desta sessão, em nome de Deus e da lei, declaro aberto aos trabalhos da 12ª sessão ordinária da Sessão Legislativa 2025. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias que se encontram em pauta nesta sessão. Boa noite a todos os públicos presentes e a todos que nos acompanham por redes sociais dessa casa. Leitura da ata. Ata da 11ª sessão ordinária. Ao primeiro dia do mês de abril de 2025, às 19h20, na sede do Poder Legislativo de Malhador, sob a presidência da senhora vereadora Maria Jeane Vieira Mendonça, estiveram presentes os senhores vereadores Antônio Luiz dos Santos, Douglas Santos de Jesus, Hércules Alves dos Santos, Luiz Carlos dos Santos Júnior, Renan Oliveira Feitosa Santos e William Cleiton de Melo. Estiveram ausentes os vereadores Alisson de Oliveira Macena e Vladimir Souza de Oliveira. Constatou-se quórum legal e, assim, a presidente declarou abertos os trabalhos da 11ª sessão ordinária da sessão legislativa. Em seguida, solicitou ao senhor secretário que procedesse à leitura das matérias em pauta. Logo após, foi solicitada a leitura da ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 27 de março de 2025, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, a presidente pediu ao senhor secretário que realizasse a leitura das matérias em pauta. O senhor secretário informou sobre o pedido de indicação número 10/2025, que dispõe sobre a instalação de ponto de ônibus no povoado Palmeiras, de autoria da vereadora Maria Jeane Vieira Mendonça. Não havendo inscritos para o pequeno expediente, a senhora presidente da Câmara determinou o encaminhamento da indicação número 10/2025 de sua própria autoria para a ordem do dia, seguindo a ordem de solicitação para o grande expediente. A presidente da Câmara passou a palavra ao vereador Hércules Alves dos Santos, que iniciou sua fala agradecendo a todos os presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais. Ele reforçou o convite para a palestra sobre autismo, que ocorrerá na Câmara no dia 3 de abril, expressando sua gratidão à presidente da casa por ceder o espaço para o evento. Mencionou o palestrante Odilê e convidou a diretora do centro, Érica, sua irmã, para estar presente. Além disso, parabenizou os vereadores que participaram do evento realizado no dia 28 de março, nesta casa, com a presença da Academia de Letras Alcântara. Na sequência, a presidente da Câmara passou a palavra ao vereador Luiz Carlos dos Santos Júnior, que também agradeceu a todos os presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais. Ele parabenizou o prefeito Acizinho por proporcionar ao município um evento que movimentou todo o comércio local, com estrutura, segurança, movimentação financeira e valorização dos artistas locais. Mencionou uma polêmica ocorrida nas redes sociais WhatsApp sobre um quebra-mola que foi feito em uma determinada comunidade, que ocasionou um acidente. Fez um apelo aos jovens condutores para que transitem devagar nas vias, a fim de evitar acidentes. Citou a visita do prefeito Acizinho à residência do acidentado, prestando toda a assistência necessária. Em seguida, a presidente da Câmara colocou a indicação número 10/2025 em discussão.
Não havendo quem desejasse discutir, a indicação foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Por não haver mais oradores ou proposições, a senhora presidente convocou os presentes para a próxima sessão. De acordo com o regimento desta casa, por fim, declarou encerrada a presente sessão, na qual eu, Douglas Santos de Jesus, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela senhora presidente. Submeto a ata da sessão anterior à discussão. Boa noite, senhor presidente. Só correção, na hora que eu falei palestras, mas na verdade não é palestra, né? É só para vocês corrigirem na ata, por favor. Ok, você viu o meu. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, submeto a ata à votação. Os vereadores que aprovam a referida ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata por unanimidade dos vereadores presentes. Antes de convidar para o pequeno expediente, gostaria de agradecer mais uma vez às mães que estão aqui presentes, os pais que estão aqui presentes. É uma honra muito grande a gente poder receber todos vocês aqui. A coordenadora do Centro de Especialidade, é o professor Odilei, e a minha amiga Nini, que é a primeira vez que eu vejo ela aqui. Muito obrigada pela presença, viu? Então, é muito bom a gente receber a comunidade aqui nesta casa. É a casa do povo e nós precisamos que vocês, sempre que quiser, estejam presentes. Podem vir assistir o dia que quiser. Eu gostaria de ler uma mensagem. Hoje nós estamos assim fazendo uma homenagem aos autistas, né? O dia foi ontem, mas como ontem não é dia de sessão, a gente resolveu hoje. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem de reflexão. Que a empatia substitua o preconceito, que a compreensão vença a ignorância e que possamos ouvir, aprender e apoiar uns aos outros. Autismo é uma limitação, é uma forma única de ver e sentir o mundo. Respeito, inclusão e amor fazem toda a diferença. É isso que nós precisamos. E também explicar que hoje é uma sessão ordinária, normal como outra qualquer. A gente não pode usar o termo palestra porque é uma sessão ordinária. Então aqui foi uma iniciativa muito inteligente do vereador Hércules e a gente aqui convidou o professor Odilei para vir se posicionar porque ele é um pai de um autista. Então ele vive uma realidade. Ele vai falar a realidade dele como pai. Convidamos também a coordenadora do Centro de Especializado em Reabilitação da nossa cidade, Érica, para vir também se pronunciar e falar um pouco dos trabalhos que têm sido feitos na nossa cidade. Eu estou explicando porque está gravado, né, e a gente não pode colocar coisas que não estão no nosso regimento. Quando a gente resolver fazer uma palestra, poderia ser em outro momento, mas não na sessão ordinária, tá bom? Só estou explicando. Agora eu convido, seguindo a ordem de solicitação, vou passar a palavra para o vereador Vossa Excelência Hércules Alves para o pequeno expediente. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite ao pessoal aqui que está nos assistindo, aqui as mães que estão aqui, os pais. Boa noite, especial a minha esposa, Andressa, que está aqui mais uma vez, sempre do meu lado. Boa noite a minha mãe também, dona Nini, que não conhece nem da galinha, né? Quem não conhece, né? Boa noite também a minha prima Michelle, que está aqui, e a todos que estão aqui no plenário. Boa noite também a todos que nos assistem nas redes sociais. Neste primeiro momento, senhor presidente, eu quero mais uma vez agradecer por esse momento, certo? Que só nos engrandece cada vez mais esta casa e aos colegas vereadores, e em principal ao presidente. Só faz agradecer. Boa noite, meu amigo. Engrandecer, nós. Hoje é um dia muito importante, né, para essa Câmara, para esta casa, né, que vamos escutar coisas que às vezes nós não sabemos, né, só sabe o que realmente passa.
Muito obrigado também, meu amigo professor Odilei, por aceitar este convite, né? Muito obrigado também à coordenadora Érica Alves dos Santos, que é minha irmã, por aceitar também o convite de nos trazer aqui o que o centro tem para oferecer às mães e às crianças no nosso município, né? A senhora presidente colocou uma indicação aqui de uma psicóloga para as mães também, muito importante, né? Que as mães também, elas que vivem o dia a dia com as crianças, né? Então, mais uma vez, eu venho essa tribuna para dizer que Hércules, o vereador Hércules, sim, se importa com as questões sociais do nosso município. E o vereador Hércules se importa, sim, com as necessidades que o nosso povo precisa. Então, estou à disposição, vou abraçar esta causa. O que tiver ao meu alcance do vereador, estarei à disposição de todas as mães, de todas as pessoas que queiram do nosso serviço, do nosso apoio, né? Como ontem foi o dia da conscientização do autismo, né? A palavra certa é essa ontem, nada mais justo do que nós fazemos um evento desse aqui nesta casa, né? E também, senhor presidente, é de suma importância que nós prestamos atenção no que o nosso amigo Odilei tem a dizer, que nossa coordenadora do centro tem a dizer, né? Alguma dúvida, eles vão tirar, tenho certeza disso, estão preparados para isso, né? E as pessoas que estão nos assistindo, elas prestem atenção para quê? Para que fique ciente do que tudo que está acontecendo nesta casa, neste momento, e para o nosso dia a dia, vereadores. É muito importante. Então, essas são minhas palavras a princípio. Mais uma vez agradeço a todos, estamos à disposição. Boa noite, o nosso secretário de articulação, né, Walter Crescego. Então, são essas palavras. Hoje é um dia muito especial para as pessoas que realmente estão precisando. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite mais uma vez. Convido o Vossa Excelência, o vereador Alisson, na cena. Eu gostaria de explicar que o vereador Júnior estava chegando e me avisou aqui no zap que eu colocasse o nome dele no pequeno expediente, porque ele estava chegando e eu coloquei o nome antes. Alisson na cena, por favor. Uma boa noite para todos e para todas. Quero aqui saudar a todos aqui presentes, autoridades, na pessoa da presidenta Jeane, certo? Saudar a todos aqui presentes e também que estão aqui presencialmente nos assistindo nas pessoas de todas as mães e pais de crianças neurodivergentes, né? Crianças autistas, crianças que apresentam o espectro autista, né? Então, assim, nós queremos utilizar esse espaço na tribuna hoje, primeiro para enaltecer a iniciativa do vereador Hércules, né? É muito bom, vereador Hércules, né, saber que um parlamentar, mais um, aliás, parlamentar, né, tem mostrado tanta sensibilidade nessa caminhada, né, de tanta luta em busca de conquistas para uma minoria, mais uma minoria da nossa sociedade, que são as crianças, né, que apresentam o espectro autista, né? Não só as crianças, mas todas as suas respectivas famílias, né, que são as mães e pais de crianças neurodivergentes, né, e que também enfrentam situações problemáticas, situações difíceis e que precisam, né, imediatamente de apoio, de ajuda, e muitas vezes essas famílias elas não são amparadas, elas não são vistas como deveriam ser vistas e às vezes
são sempre colocadas às margens da sociedade. Então, um momento como hoje, vereador Hércules, né, é um momento que precisa ser enaltecido, né? É um momento que precisa ser destacado, e a vossa iniciativa, ela tem o meu respeito, o meu aplauso e o meu apoio, né? Tenha certeza que iniciativas como essas devem ser, né, observadas e enaltecidas ainda mais e mais, para que nós outros pares também aqui nesta casa façamos o mesmo, né? Façamos o mesmo. Então, apoiar e aplaudir é muito fácil causas como essas, porque são causas nobres, certo? E são causas que partem de uma sensibilidade que vem não somente da ideia do político que Vossa Excelência é, mas também, né, que vem da mente consciente e do coração sensível. Então, vereador Hércules, parabéns, né? Me sinto no direito, né, e peço licença para dizer que Vossa Excelência abraça essa causa, assim como sempre abracei também, né? Somos aqui autores de alguns projetos significativos e que trouxe grande mudança para a nossa cidade, que às vezes, infelizmente, não são colocados em prática como deveriam ser postos, mas é uma grande conquista, né? Não é porque precisa de melhoramentos que a gente vai atirar pedra, né? Tudo que é iniciativa que traga cuidado para as crianças neurodivergentes, para as crianças autistas, essas iniciativas elas devem ser vistas e enaltecidas, né? Então somos aqui, a partir da vereança, né, de Alisson do Nota 10, autor, né, do projeto da indicação que solicitou para as escolas, né, sala de recursos para essas crianças. E hoje essa é uma realidade, né? Precisamos conferir como tem caminhado, mas a gente sabe que as escolas do município apresentam, né, essa iniciativa dentro da educação, que é fundamental, né? Sabemos que ainda também precisamos aclamar e amparar e observar as mães, né, dessas crianças e as famílias, que muitas vezes também precisam desse tipo de apoio. E aí eu aplaudo também a presidenta, que recentemente colocou indicação aqui nesta casa para, né, a possibilidade de uma psicóloga para as mães, né? Isso daí observando, né, obviamente, a situação e a necessidade das famílias dessas crianças neurodivergentes. Sobre o centro de especialidade, quero aqui saudar, né, e agradecer também pela presença a nossa querida, competente coordenadora Érica, né, Érica de Minim também, né, como todos nós conhecemos, e que tem feito, obviamente, um trabalho excelente lá no centro de especialidade. Mas dizer e relembrar, né, que aquele centro de especialidade também foi uma ideia que partiu da nossa vereança, né, juntamente com o atual prefeito, e hoje é uma realidade. E a gente sabe que vai progredir ainda mais, mas se a gente não tivesse dado o primeiro passo, né, nós não teríamos o centro de referência de especialidades como ele está aí posto hoje. No mais, né, a luta tem que ser abraçada por todos, né? Precisamos ainda mais vigiar, né, mas vigiar no sentido de cuidar, né? Não no sentido de combater, não no sentido de enfrentar, mas de cuidar, porque quando a gente cuida, a gente faz como o vereador Hércules está fazendo, né? A gente apresenta iniciativas que só trazem coisas frutíferas. Quero aqui também, para não esquecer, abraçar, né, o nosso querido, também que irá usar aqui o púlpito essa noite, o professor Adilei. Obrigado pela presença, né, e aí através do professor, saúde a todos, né? Quero agradecer a presença de todos, obrigado a todos pela atenção. São essas as minhas palavras. Convido agora a Vossa Excelência Luiz Carlos. Bom, boa noite com Deus, boa noite com Jesus. Agradecer a presença de todos os nossos vereadores aqui junto conosco, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, e agradecer a todo o público presente aqui junto conosco. Nosso muito obrigado pela presença de vocês. Hoje é um dia de muita importância, uma noite de muita alegria em ter diversas pessoas aqui na nossa Câmara de Vereadores e ressaltar essa grande iniciativa, né, do vereador Hércules e também da nossa presidente, que abriu espaço para que isso pudesse acontecer. Eu acho que nada disso teria acontecido sem a ajuda de todos os pares vereadores, que estendeu também a mão para que esse momento histórico pudesse acontecer aqui em nosso município. Então ficamos muito felizes pela presença de todos vocês, né? Iremos receber a presença, já estamos recebendo a presença da nossa diretora do Centro, né,
de referência aí do autismo, ao qual faz um grande trabalho, né, estava na direção lá da clínica e foi convidada a assumir essa pasta com muita responsabilidade, que a gente sabe que a Érica tem, e vamos receber também hoje a fala do amigo Odimei, que é pai de autista, e a gente fica muito feliz com a presença. E ressaltando, né, a importância do centro para o nosso município, na pessoa do nosso prefeito Assis, né, que idealizou esse centro para que pudesse vir atender as nossas crianças, né, com autismo. E aí um tempo de vista também que já está tendo um grande estudo na Prefeitura Municipal de Marandô, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para que assim também possamos atender também as mães do nosso município. Sabemos que não é fácil, todos os dias surgem novos casos, todos os dias tem doenças diferentes. Como eu converso sempre com o nosso prefeito Assis, e aí a gente tem que expor sempre à sociedade, né, que infelizmente o colapso na saúde do município, do estado e do Brasil assim como um todo, ela tem se colapsado e vai acontecer a qualquer momento, porque os filhos precisam de ajuda, os pais precisam de ajuda, os irmãos precisam de ajuda, os professores precisam de ajuda, e aí é onde está. E às vezes os recursos não são o suficiente para que a gente possa cuidar dessas pessoas, porque a gente sabe que os recursos vêm do governo federal. Nós somos as pessoas que mais sofrem. Eu acho que os recursos deveriam ser destinados de forma diferente. O governo federal deveria olhar com mais atenção para os municípios, que é a ponta que verdadeiramente as coisas acontecem. Porque se nós que somos vereadores não formos para a rua, se assistam a ouvir as pessoas, se nós verdadeiramente não temos as nossas caras para bater, as coisas não irão acontecer. Então é necessário que nós possamos pensar na coletividade, deixar aqui muito bem claro, mais uma vez, que aqui não se trata de política, aqui se trata de poder cuidar verdadeiramente da vida das pessoas, e é isso que nós temos feito. Nós vereadores, prefeitura, o nosso prefeito Assis, tendo visto que a nossa saúde em nosso município tem andado a passos largos, e na questão do autismo não é diferente. Hoje a gente também saúda o nosso governador Fábio Mitidieri, tem feito também muitas ações para que a saúde no estado possa avançar ainda mais, e no município não é diferente. Então, quando se tem ações concretas no estado, o município também ele acaba ganhando muito com isso, porque desafoga um pouco de cirurgias, de exames, e a gente fica muito feliz. Mas esse é o momento para falarmos do autismo, falar dessa importância de que nós precisamos se debruçar cada dia mais para poder ajudar. A gente sabe, sessão passada, ou repassada, se eu não me engano, a gente estava falando dos valores do neuro, Eu fui levar uma criança, tem uns 15 a 20 dias, foi R$400, de uma hora para outra foi para 700, então está difícil. Temos pouco neuro no estado de Sergipe, as mães ficam aflitas, a gente sabe que as cobranças vêm, a gente sabe, mas o empenho tem feito. E a gente tem feito tudo aquilo corretamente para poder ajudar principalmente as crianças e as mães de autismo. Então, contem com essa casa, contem com o vereador Júlio Ventura, contem com os vereadores e principalmente contem com o nosso prefeito Assis, que está sempre à disposição para poder ajudar. No mais, muito obrigado, que Deus possa nos conduzir esse trabalho no dia de hoje maravilhosamente bem, que será um dos trabalhos mais fundamentais aquele Litoeiro durante esses 4 anos dentro dessa casa. Muito obrigado. Parabéns pelas suas palavras, Júnior. Realmente, até no Sergipe aqui, o governo fez uma roda de conversa com várias pessoas da sociedade, e lá foi falado muito nessas questões, porque a demanda cresceu muito no estado inteiro. Todos os municípios estão passando por esses problemas, e todos os gestores estão fazendo o que podem. Por quê? Porque foi, como o Júnior falou, um colapso. De repente, muita coisa, de repente a demanda aumentou, e tudo isso tem que ser olhado como os gestores estão olhando, mas tudo tem dificuldade, tudo é difícil, mas tudo no começo, mais para frente as coisas vão melhorar, tenho certeza disso, já estão melhorando, porque a gente não tinha um centro especializado em reabilitação, hoje nós temos na cidade, e tem assistido muitas mães. Como o Júnior falou, coloquei uma indicação para um psicólogo para as mães também que precisam.
Agora nós vamos à tribuna livre, seguindo a ordem de solicitação. Eu vou passar a palavra para o senhor Dilei Santos de Rezende, para fazer uso da tribuna livre. Vossa Senhoria tem 20 minutos para expor sobre o tema solicitado. Então, convido agora o senhor para fazer parte aqui do público. Então, boa noite a todos, às mães, aos pais, aos familiares, à comunidade em geral, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu não sei exatamente como se segue a regra do protocolo para cumprimentar a todos, mas como uma forma até de gratidão pela Câmara estar trazendo esse debate no dia de hoje, eu peço licença para poder cumprimentar a todos. Então eu quero cumprimentar o vereador Luiz Carlos, aqui presente, o vereador Alisson de Oliveira, o vereador William Cleiton, o vereador Vladimir Souza, o vereador Hilberto, nosso querido vereador Tony Deve, o vereador Hércules, que tomou a iniciativa, o vereador Douglas, o vereador Renan e a vereadora presidente Gerando. Eu quero agradecer muito e dizer que, primeiro, é uma felicidade muito grande ver no dia de hoje a Câmara Municipal de Malhador, trazendo esse tema, pautando esse tema, dando voz a esse tema tão importante nesse mês de conscientização, que é o nome chamado Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo, o dia simbólico, o dia 2, o dia de ontem. Né? E uma felicidade estar aqui na Casa do Povo, com a vereadora Jeane, nessa tribuna que é um símbolo da democracia, um símbolo do contraditório, um símbolo do debate, mas também um símbolo que vocaliza as demandas da sociedade, a vontade, as necessidades, os desafios das nossas comunidades, e que permite, na noite de hoje, na sessão de hoje, poder vocalizar uma dessas demandas e um desses grandes desafios, que é garantir o suporte, o apoio, o acolhimento às famílias e aos autistas, aos neurodivergentes da nossa comunidade. E a alegria de poder estar aqui, não como professor que sou, não como médico que não sou, mas como pai de uma criança autista. A minha filha se chama Maria Elis. Ela é autista grau 3. Ela é autista não verbal, então ela não fala. O desenvolvimento neuro dela comprometeu a comunicação. Por isso que eu não tenho, mas espero Deus ter, por exemplo, o prazer que os pais e as mães têm de todos os dias ouvir a voz dos seus filhos, poder dizer bom dia pai, bom dia mãe, poder dizer papai me pegue na escola hoje, papai deixa eu ir para a casa da minha coleguinha. Eu ainda não tive esse prazer. Eu já sonhei com a voz dela, eu já sonhei, Vladimir, ela falando comigo. Espero que esse sonho um dia se torne realidade. O dia mais difícil da minha vida foi no dia que o Neu me disse que ela não iria falar, e ela tinha um comprometimento muito forte na comunicação. Às vezes o autismo às vezes compromete formas de interação desenvolvidas pelo cérebro, formas de comunicação. Eu chorei muito. Na verdade eu chorei de Aracaju até aqui, porque imagina para mim que todos os dias escuto para um ou outro dizer que eu sou um orador. Eu não sou apenas orador das causas que acredito, saber que a minha filha não fala ou não irá falar, é muito difícil. Então nunca tive esse prazer, mas tenho o prazer e tenho de todos os dias ela me dizer que me ama, porque a comunicação ela acontece, não verbal, mas com outras formas de comunicação. Pegar na mão, às vezes o choro, às vezes
gestos que traduzem o sentimento em uma linguagem. Todos os dias, ela me diz que me ama. Quando ela quer dizer que me ama, ela coloca a mão dela no meu rosto e aproxima a cabeça e fecha os olhos. Eu estava um fim de tarde, na hora de noite bonita, numa belíssima tarde, quando o sol estava se pondo por trás daquelas casas e clareando ali, né, dando o último clarão àquela praça, e eu a levei para passear por ali, e num gesto súbito, ela que estava brincando, voltou para mim e fez o gesto de te amo, agradecendo por ela estar ali brincando naquele momento. Às vezes, a gente olha para uma criança neurodivergente e só enxerga o autismo. E não percebe que ali é uma criança, que ali é um ser humano, que tem, Tony, os mesmos sentimentos que qualquer outra criança tem. Certa vez eu cheguei, vereadora Angélica, em casa, e quando ela me viu, ela se alegrou e subitamente substituiu a alegria pelo choro. E eu avancei até a cozinha e vi a mãe fazendo a comida. E aí eu entendi que, na verdade, quando eu cheguei, ela estava me dizendo, quando a gente chega em casa, uma criança diz as coisas ao pai. Se a mãe bateu, ela diz, papai, a mamãe me bateu. Então a primeira coisa que ela disse. A primeira coisa que ela fez quando me viu foi dizer assim, papai, eu estou com fome. Foi isso que ela quis me dizer. Porque toda criança faz. Toda criança que, às vezes, quer chamar a atenção para si. Crianças que, muitas das vezes, querem a atenção para si. Às vezes, quando eu estou conversando, ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp, às vezes conversando com o companheiro Alisson, né? Você já ouviu muitas vezes a voz dela, porque ela está interrompendo, porque ela quer atenção para ela não quer que converse. Então, quem já recebeu, Deni ali, nosso querido baixinho táxi, já recebeu áudios meus com ela, né? O som dela ali interrompendo, porque ela quer essa atenção. Então, é uma criança que tem os sentimentos de uma criança, na idade que é típico da criança, mas que se comunica de outras formas, com outras ferramentas, de outras maneiras. A gente tem que entender uma coisa absolutamente fundamental. Nós não devemos nem romantizar o autismo. Autismo é um presente, autismo não devemos romantizar. Não devemos achar que todo autista é brilhante, é um gênio, não devemos romantizar. Mas também não devemos olhar o autista, o neurodivergente, como se fosse um fardo, porque não é. O amor que nós carregamos pelos nossos filhos nos renova a cada dia. Elis me transformou, me tornou muito mais maduro, muito mais responsável, muito mais apaixonado pela vida, para poder acompanhar com ela toda essa aventura humana. Então, o autismo, ele não é um presente, ele não é uma dádiva. A gente não pode romantizar esse extremo, mas também ele não é um fardo, ele não é uma cruz para carregar, porque são nossos filhos, são crianças que nós amamos, que nós queremos a sociedade, a empatia, o respeito, né? O acolhimento. Vejam, como pai e como alguém que, assim como vocês, já caminhou por essas ruas, conversando com as comunidades, eu fui percebendo uma grande presença de crianças autistas na nossa cidade, no nosso município, e fui percebendo que muitas das vezes faltava para essas mães, para essas famílias, às vezes a informação, muitas das vezes também recursos para poder dar todo o apoio e todo o acompanhamento. Então eu fui pensando de que maneira eu poderia até contribuir, não apenas para a minha filha, mas para as demais famílias e para a comunidade. Eu fui buscar, sobretudo, na lei, o que é que a lei pode garantir e oferecer para os neurodivergentes, para as crianças, para os autistas. E foi aí que eu me debrucei, meu caro vereador Hércules, com a lei a Lei 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Viana, que é a mãe de um autista que lutou para que essa lei pudesse ser realizada. Essa lei ela garante
direitos para as crianças, para os autistas do nosso país. E é justamente em cima dessa lei que eu faço a minha fala. Então, destaque, tem muita coisa importante naquela lei, muitas garantias e muitos direitos que nós temos ali. Mas para essa fala de hoje, eu destaco 4 pontos, dos quais 3, os agentes públicos, o município, a prefeitura, a Câmara, podem cumprir um papel fundamental. A primeira coisa importante que a lei estabelece é classificar o autismo como uma deficiência. Por quê? Porque, vejam, o autismo não é doença. O autismo não é uma doença. O autismo é uma deficiência. E isso é importante definir, porque doenças se buscam a cura, deficiência se busca apoio. A quem tem uma deficiência de cegueira e precisa atravessar uma rua, você dá suporte. A quem tem uma deficiência de locomoção e é cadeirante, você ajuda e está com dificuldade de subir uma área de uma praça, você vai lá e dar suporte. Compreender que o autismo é uma deficiência é importante para que nós, no exercício de empatia, possamos dar apoio e suporte. E também compreender que, não sendo uma doença, ela não está relacionada àquilo que o senso comum e de uma maneira geral as pessoas associam que é a loucura. Nossos filhos não são doidos. E eles sofrem bullying por isso. Eles sofrem preconceito por isso. Eles sofrem discriminação por isso. Vereador Renan, um dos maiores desafios que hoje a escola tem, e eu conheço porque estou na sala de aula, é conscientizar os jovens de que não se faz brincadeira com o autismo. Só que a gente escuta, e me permita quebrar o protocolo de leitura, às vezes entre jovens, quando querem dizer que o outro está doido, é chamado de autista. Imagina a dor do pai ouvir isso num corredor de uma escola como eu. É autista? Você é autista? Como se autismo fosse uma ofensa, como se autismo fosse uma lepra. Então, definir o autismo como uma deficiência é absolutamente necessário para romper preconceitos, para compreender exatamente que o que nós queremos é apoio, respeito, empatia, que não há busca de cura, que o autismo não tem cara. As pessoas, algumas já, às vezes por falta de informação, e por isso a gente releva, mas olha, eu sou filho autista, não parece, como se o autismo tivesse cara, como se a deficiência neurológica se expressasse no sorriso, no rosto, na face de uma criança. Então, definir como deficiência é importante para combater esses preconceitos, para combater essa discriminação, para combater esse bullying e para compreender que aqueles que possuem deficiências precisam de apoio e precisam de suporte. E aqui destacar, a partir dessa definição, 3 coisas fundamentais. Primeiro, compreender que uma vez que você tem no autismo uma deficiência e que ela precisa de apoio e suporte da comunidade, o poder público tem a necessidade, a compreensão de fazer campanhas de publicidade, de esclarecimento e de conscientização, justamente para combater o preconceito, justamente para combater essa discriminação. É fundamental essas campanhas de conscientização nas comunidades. Por isso é importante os eventos como as caminhadas de conscientização do autismo, que já foi realizado aqui em Malhador e que será realizado novamente. É por isso que é importante o dia de conscientização. É por isso que esse evento, vereador Hércules, e aqui meus parabéns pela sua iniciativa. Você só tem 3 meses de mandato, você está começando, e você já começa com uma sensibilidade, com uma responsabilidade, com um senso de vocação a traduzir o sentimento das famílias de forma extraordinária, a trazer esse trabalho, que é um trabalho que vocês estão cumprindo a lei. Berenice Piana, no dia de hoje, a Câmara está cumprindo a lei, porque está fazendo um trabalho de conscientização, para afastar o mal-entendido, para afastar o preconceito, para afastar a discriminação e para acolher, que é o que elas precisam. E a lei ela estabelece 2 outras coisas que são fundamentais, que é o acesso à saúde
E o acesso à saúde, ela se dá de 3 formas, basicamente. Primeiro, diagnóstico, que se traduz nos relatórios médicos, que é extremamente importante para a escola poder fazer o seu trabalho, para que a criança possa ser encaminhada para os médicos. Vocês, a Câmara debateu na sessão passada a dificuldade de relatório. Veja, o que eu posso sugerir, porque só diagnosticar que tem poucos neuros no Estado não resolve. Uma sugestão que eu apresento à Câmara de Vereadores e ao município, e já está prevista na lei Berenice Viana, é que os municípios podem firmar parcerias, tanto com o Estado quanto com a iniciativa privada. Então, por que não tentar uma parceria com o governo do Estado, para que ele apresente, vereador Antônio, a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada 4 meses, o neuro possa vir a Malhador para receber as crianças e produzir relatório. O relatório é permanente. E a partir do relatório, ela poder ter toda a rede de apoio que é necessário. Por que não também buscar na iniciativa privada? A lei Berenice Viana permite que a prefeitura, o município, o órgão público, possa firmar, vereador Alisson, com um médico neurologista, numa clínica que só atende na sua clínica, pode firmar uma parceria. Isso vai nos ajudar demais, porque os relatórios são, de fato, o atendimento, a consulta é cara, muitas das vezes ultrapassa a capacidade de orçamento das famílias. Então isso garantiria essas parcerias, tanto do município com o governo do Estado, quanto do município com a iniciativa privada, para que esses neuros possam vir a cada 3 meses, 4 vezes ao ano, para poder garantir esses relatórios para essas famílias. E um outro aspecto importante, ainda no campo da saúde, além do relatório, é o medicamento. Pode ser garantido através do SUS, é importante que o medicamento possa ficar à disposição. E os diversos profissionais, porque o autismo exige o apoio de múltiplos profissionais. Às vezes você tem uma restrição alimentar, precisa de um nutricionista, precisa de um psicólogo, porque na medida que a criança vai crescendo e vai tomando consciência que ela é diferente do coleguinha, que ela tem algo que o coleguinha não tem, isso vai desencadeando um processo de depressão. Então é preciso ter um acompanhamento psicológico, é preciso ter um acompanhamento de fonoaudiólogo. Então são múltiplos profissionais. E muitas das vezes escapa o orçamento das famílias poder ser atendido por tantos profissionais. E é aí que entra o centro de reabilitação. A importância dele, a necessidade dele. Quando eu ia à lei e ela falava dessa possibilidade, foi aí que eu me interessei em ver como funcionaria e onde tinha centros de reabilitação. Foi aí que eu identifiquei, vereador Hércules, o Centro de Reabilitação de São Cristóvão. Troquei alguns e-mails com a Secretaria Municipal de Saúde e fui lá. São Cristóvão tem 2 centros de reabilitação. Um no bairro Rosa Elza e um na própria sede do município. Eu visitei a sede do município, fui atendido pela diretora, me acolheu bastante, ela me apresentou o espaço, ela me apresentou os equipamentos, ela me apresentou os profissionais. E o centro de reabilitação, ele é para atender as crianças e também os pais. Por isso eu fiquei muito feliz quando a vereadora Jeane colocou aqui um encaminhamento para psicólogo para as mães, porque isso nós vamos completando o centro. O centro de reabilitação, como o vereador Alisson frisou, em Malhador, ele foi um passo importantíssimo. Ainda não está completo, mas ele vai se completando na medida que vai se desenvolvendo. E foi isso que a diretora do centro de São Cristóvão me falou. Porque quando eu conversei com ela, eu disse assim: olha, eu estou voltando. Eu já conversei com o prefeito do município, ele disse que tem uma área que ele vai comprar e vai construir o centro, que seria ali onde fazia aquela troca de, a área das trocas ali de animal de gado. E aí ela disse: não, vai demorar muito. Faça como aqui, alugue um espaço, peça para alugar um espaço, coloque 2, 3 profissionais e a partir daí vocês vão aprimorando. E foi feito, o vereador Alisson, como citou aqui, tudo isso, e hoje nós temos o centro funcionando, que vai avançando e vai precisando cada vez mais desse suporte. E por último, para finalizar, no campo da educação. O campo da educação é um campo extremamente desafiador para nós que somos pais e mães de autistas.
Porque, primeiro, a educação é direito de todos. A Constituição Federal não diz que é só direito para quem não é atípico. Todos têm direito à educação, são ponto. E no caso das crianças, educação inclusiva. Ou seja, ela tem que estar na sala com as demais crianças. Por que isso é importante? Primeiro, para que as demais crianças possam conviver, conhecer, desenvolver uma empatia, uma interação e afastar preconceitos. Minha filha, quando eu ia buscar ela na escolinha 4 da tarde, e ela tinha uma pontualidade extraordinária, ela sabia o horário que ia chegar, que ela estava no portão, tinha um coleguinha da turma dela, um coleguinha da sala, que... E eu já estou finalizando. Tinha um coleguinha da sala que ficava no portão do lado dela. E quando eu chegar, ele ia buscar a mochila dela e trazia. E eu ficava ali maravilhado por ele estar tendo essa preocupação, por ele estar ajudando. Então, a educação inclusiva, ela contribui para romper barreiras, romper preconceitos e permitir, além da interação da própria criança, que os demais possam também conviver e desenvolver essa empatia. E compreender que a educação inclusiva envolve acompanhamento de especialistas, né? Acompanhamento de assistentes que têm formação. A lei Pereira Piano estabelece que casos em que a criança precisa de um acompanhamento, esse acompanhante, esse assistente tem que estar na sala de aula dando suporte ao professor. E a gente precisa também desse desafio em sala de aula. E para concluir, só para finalizar mesmo, dizer que a presença do acompanhante em sala de aula não isenta o professor de também estar acompanhando, porque ele é o responsável pleno de toda a sala. Ele é o responsável de todo o processo de aprendizagem. E às vezes, quando tem um acompanhante na sala, o professor vai cuidar das demais crianças e deixa acompanhando com as crianças autistas. Não, ela também tem que interagir, tem que dialogar e permitir que esse acompanhamento possa ser desenvolvido. E claro, isso passa por formação continuada para os professores, passa por todo esse investimento que às vezes a educação ela necessita. É isso. Muito obrigada por suas palavras, muito interessante. Então, eu gostaria de agradecer muito as suas palavras e dizer assim que tudo que você falou aí realmente, agora o nosso município ele tem já um desenvolvimento até grande nessa situação. Como todo mundo sabe, a demanda está muito grande, né? Foi um crescimento muito rápido e como você falou, o centro especializado ele vai se aprimorando a cada vez mais com a necessidade que vai surgindo no município. E é o que o nosso prefeito tem feito e a preocupação diária do nosso prefeito em relação ao neuro. Quando o governador esteve aqui, foi um dos pedidos que ele fez por conta da necessidade. Por quê? Porque o próprio município, às vezes, está até pagando consulta particulares. Quando tem uma necessidade muito grande, ele precisa fazer o pagamento de uma consulta particular. Então, por conta disso, a correria é grande, é uma luta diária para que consiga trazer. Mas não é fácil, né? O vereador Júnior foi primeiro. Então, parabenizar o pai Odilei pela fala dele, endossar aqui as palavras da nossa presidente Anne. A prefeitura tem se debruçado no impacto financeiro, para poder ajudar. Isso não é uma justificativa, mas poder ajudar e trazer os neuros aqui para o nosso município, tendo em vista que são poucos no estado, o estado também está se debruçando e a prefeitura não é diferente, O nosso prefeito Assis, como eu disse, que a cada dia que passa tem transformado o nosso município. A saúde dos autistas precisa ser bem assistido. E assim está sendo feito com o nosso centro de reabilitação para os autistas. Não é fácil. A cada dia é um passo diferente. A gente precisava começar e começamos. A gente precisa andar e estamos andando. A gente sabe que as mães não é fácil, Tem Joelma, tem os meninos aqui. As mães querem que andem em passos largos, a gente também quer que andem em passos largos, mas não será fácil. Uma coisa de cada vez, como eu disse no início, começamos bem, começamos atendendo com muita tranquilidade.
responsabilidades, com profissionais competentes, iremos fazer mais e muito mais. E na questão do neuro, já estamos nos debruçando, a Secretaria de Saúde todos os dias tem, assim como a Secretaria tem pagado alguns neuros também, alguns vereadores também, acredito, não alguns, mas todos recebem esse pedido aí também, e a gente também tenta ajudar da maneira que a gente pode. Então isso é gratificante, que possamos a cada dia não ter só essas palestras aqui dentro, mas que possamos agir também como cidadão malhadorense lá fora, porque isso é muito importante. Mas dizer para vocês mais uma vez que o poder público está atento e está a cada dia que passa tentando trazer ainda mais a qualidade de vida para os autistas e mães de autistas. Muito obrigado. Daqui uns dias nós temos psicólogo nas escolas, já vai iniciar, e esse psicólogo que vai atender nas escolas será o que vai atender as mães uma vez por semana. Então é um cuidado, é uma preocupação do gestor. Por favor. Só agradecer aqui essas palavras aqui do professor Adler, só cada vez mais engrandecer, né, o nosso. Deu uma aula aqui na realidade, que o que ele falou, o que ele passa, né, e sobre a questão familiar dele, né, ele trouxe aqui, e também as opções, as sugestões, né, que o poder público ele possa realizar. A gente sabe que não é fácil, né, mas, Alderley, muito obrigado por sua vida aqui, certo? Lá nessa casa, a casa do povo, onde o povo nos elegeu para fazermos isso que nós estamos fazendo hoje, lutar pelo bem comum, lutar pelo bem da nossa comunidade. O vereador Hércules está à disposição, o vereador Hércules foi eleito para isso. O vereador Hércules foi eleito para isso. Vamos fazer tudo o possível para dar qualidade de vida à nossa comunidade, ao povo de Malhador, que a coisa mais importante é o povo. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras, Hércules. Agora eu vou convidar Vossa Senhoria Érica, a coordenadora do Centro Especializado, para fazer parte aqui do culto. Boa noite a todos os parlamentares, né, a rede social, em nome da presidente Maria Jeane. E assim, eu sou Érica, sou coordenadora lá do Centro Especializado em Reabilitação, novo, né? Ele deu-se início, né, a ele no dia 3 de fevereiro. Antes disso, nós fizemos em si um chamamento das mães, todos viram pelas redes sociais, e aí compareceram, né? Tivemos um dia, mas a partir desse dia prorrogamos por mais 3 dias, para que essas mães tivessem oportunidades de irem fazer, né, o seu cadastro, né, que anteriormente também já tinham feito, mas que precisavam alguns documentos, alguns outros papéis para poder fazer parte e completar todo o processo que precisa para que ocorresse essa inscrição. Então, assim, eu quero falar uma frase que me vem sempre à mente e que quando a gente vê em todas as redes sociais, a gente interioriza para a gente. Enquanto existir amor, não haverá diferenças. Então, diferenças não há, seja todos os neurodivergentes, não somente os autistas, que nós temos uma gama de CID, vocês podem saber, e vários nomes dados, nomenclaturas dadas, não só o autismo. Estamos aqui por ser um mês, né, Abril Azul, né, e ontem, como todos já falou, dia 2, que é o dia padrão para conscientização, mas que precisa ser não só dos autistas, mas de todos os neurodivergentes, que o nosso centro de reabilitação hoje absorve todos os neurodivergentes, não somente os autistas. Então, todos eles, né, permanecem começou a partir do dia 3 de fevereiro, ser a família SER.
o CEP municipal. Então, dentro disso, eu também precisava falar um pouco do funcionamento de lá do nosso centro. Esse centro, ele funciona, né, em um espaço que antes disso os autistas, né, os neurodivergentes que foram diagnosticados, a gente tínhamos um serviço na unidade de saúde, né, Padre Antônio Rezende, e que de lá hoje já conquistamos muita coisa, né? Passamos um passo grande, estamos num ambiente, em um outro setor, para poder proporcionar a todos os neurodivergentes e também os autistas uma melhor acolhida. É tanto que todas as mães e algumas mães, até os próprios pacientes, aqueles que desverbalizam, aqueles que têm mais uma oportunidade de poder conversar, dialogar com a gente, que trabalhamos lá, eles passam para a gente todo esse, tanto em forma de fala como em forma de sentimento. Para a gente isso, o agradecimento por a gente proporcionar isso. Lá no nosso centro, nós temos lá os profissionais fono, psicólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Então, esses são os profissionais que aplicam, que trabalham as terapias para as crianças neurodivergentes. Também, nós temos também, faz parte, completa, né, o nosso quadro funcional. Nós temos eu como coordenadora, nós temos também uma recepcionista e temos também a nossa colaboradora de serviços gerais, que não a gente só coloca como somos profissionais dessa área, mas situa a gente hoje, a gente tem uma família de um centro de reabilitação, porque elas lá são nossas crianças que fazem cada dia mais a nossa alegria, o nosso dia a dia. Hoje, eu quero passar para vocês que lá hoje nós estamos, no primeiro dia de inscrição, foram feitas 67 inscrições. Dentro disso, não só crianças autistas, são neurodivergentes de uma forma geral. Que nós temos o TDAH, nós temos o síndrome de Down, as outras. Então, todas essas foram 69 inscritos no primeiro dia. E os outros dias foram feitas mais 32 inscrições. E de lá para cá a gente não para. Recebemos sempre, todos os dias, as crianças que chegam lá, né, com seus relatórios, né, que já passou pelo médico. E aí já leva seus relatórios, suas solicitações de terapia. Tem algumas terapias que nós não temos lá, mas é uma coisa que a gente vem conversando, né, com a secretária e com o prefeito Assisinho, para a gente poder complementar essas outras terapias para fazer parte, principalmente aquelas que têm demandas maiores, né, que a gente percebe no dia a dia que a gente vai recebendo as solicitações. Hoje, nós temos 89 crianças neurodivergentes que estão sendo atendidas no Centro Especializado de Reabilitação. Dessas 89, nós temos 66 autistas com diagnósticos fechados. Então, isso, e temos outras que estão aguardando, porque lá no centro, nós só recebemos as crianças que estão com diagnóstico fechado. Todos esses neurodivergentes, TDAH, autismo, e aí vai outra gama que entram dentro do neurodivergentes. E dentro dessas 63 são os autistas. Que essas crianças com diagnóstico fechado, a gente também vamos ressaltar que, como nós temos a profissional, terapeuta ocupacional, que a gente chama de TO, é uma nova profissional, que até demoramos um pouco pela questão da procura, porque a gente fala muito de neuro, mas terapeuta ocupacional, pela sua... poucos profissionais ainda, né, estão se inserindo, mas que também tinha uma demanda que precisava. A gestão em si, a secretária
junto com o prefeito, conseguiu e aí formou a equipe. Nós temos lá 2 fonoaudiólogos, uma psicóloga, nós temos uma terapeuta ocupacional e uma fisioterapeuta. Então, todas elas trabalham com essas crianças. Aí, queremos informar com questão a terapeuta ocupacional. Não deixamos as crianças que chegam, que ainda estão aguardando para poder ter o seu diagnóstico fechado, porque para ter o diagnóstico fechado, não sendo uma que seja avaliada de um grau elevado, nível 3, que já nem precisa de terapias para que chegue ao diagnóstico, mas essas crianças precisam passar pelos terapeutas. Então, o neuro vai fechar esse diagnóstico sim, após as terapias completas, para depois fazer o eixo. Determinadas crianças, em determinado nível, ele não fecha o diagnóstico, ele aguarda as outras terapias. Então, precisa que tenha essas terapias para depois o neuro ou um psiquiatra formado dentro infantil para poder fechar o diagnóstico. Então, com isso, o centro está lá, fazendo esse serviço. Essa terapeuta ocupacional nós não temos na clínica, então nós não deixamos nossas crianças a não ter o serviço. A únicas crianças que nós estamos recebendo lá sem diagnóstico fechado são aquelas crianças que vêm para a terapia ocupacional. Como nós não temos essa profissional na clínica, nós recebemos essa criança, fazemos a avaliação, que é a triagem, e depois vai para uma lista de espera. A gente sabe, lista de espera, a gente sabe que vai acontecer na maioria dos serviços, e principalmente no serviço público, e que até hoje no serviço privado já está sendo feito lista de espera. Então não é só a realidade do serviço público. Está começando devido ao grande aumento de diagnósticos fechados, porque não é dizendo que a gente não sabe se é que estão diagnosticando mais, se esses diagnósticos estavam sendo esquecidos ou tapados uma venda nos seus olhos, mas que estão sendo mais. E com isso, a porcentagem cada vez mais é da gente receber essas crianças. Então, com isso, a gente recebe essas crianças lá, para a terapia ocupacional. A gente não deixa as crianças sem receber esse serviço. Devido à demanda, a gente tem esse processo, que a gente faz uma triagem, que é isso que eu vou explicar para vocês, como é feito lá. A partir, as crianças, as mães chegam lá no centro, levam já com seus diagnósticos fechados, seus relatórios, todas as documentações que são exigidas, que são em todos os lugares, precisa do relatório fechado, precisam de documentos, com foto, comprovante de residência, todo esse processo. Nós fazemos, já agendamos a triagem para a criança já fica agendada a triagem. Após ela passar pela avaliação, que nós chamamos também de triagem, com essa profissional, aí é quando ela vai passar para a lista de espera. É o que nós queríamos? Não, nós queríamos que todos que chegassem hoje, realmente já fosse atendido hoje. Mas essa não só é a realidade do serviço público, não. Hoje, no privado, nós já estamos tendo dificuldades, e eu creio que muitas das mães que têm planos de saúde e que vão em busca do particular também estão sentindo, porque isso são relatos de próprias mães que já chegam lá, relatando para a gente essa posição. Então, assim, essa lista de espera, porque às vezes a gente pensa assim, vai para uma lista de espera, a gente quer logo o atendimento, mas a gente sabe que a demanda está grande demais, então a gente não tem como todo mundo abraçar todo mundo de uma vez só. Então, a gente pede, como a gente sempre conversa, todo mundo lá do centro, todos os profissionais, a gente sempre conversa, a gente já tivemos reuniões com os profissionais para a gente ver, para a gente analisar, fazer planejamento, ver como é que está sendo feito para que a gente possa cada vez mais melhorar. Então, com isso, a gente vê sim que nossas crianças estamos tendo, na medida do possível, o atendimento, e que assim, temos o sentimento de cada vez mais melhorar. E o carinho que a gente tem, todos lá que tem no centro, a gente tem carinho por todos.
É muito gratificante você receber um sorriso de um autista, quando na maioria das vezes nem sempre é possível. E nós lá recebemos sempre. É carinho, né? Eles têm várias, né, questões sensoriais, né, que não podem tocar muito, né, que não pode, geralmente não olha no olho, e muitas das vezes mesmo aquele olhar despercebido a gente vê. E a gente percebe muito que as crianças chegam e depois, com um certo tempo, a gente vê uma evolução. E a gente sempre conversa com os profissionais, a gente dialoga com a questão, né, particular de cada um, e a gente vai tentando e analisando para ver cada vez mais melhorando essa situação. Senhora Presidente, quero agradecer à coordenadora, né, Érica, por estar aqui presente e deixar a todos nós a par do que está acontecendo lá como está se conduzindo, né, o centro. Só uma dúvida, a Vossa Excelência tem, a senhora tem quantas crianças são atendidas, para a gente poder ficar mais claro? Eu acho que a dúvida de muita gente, a minha dúvida é essa, por dia, né, quantas crianças são atendidas, qual a demanda, se tem quantidade de pessoas que tem que ser aqui, que precisa ser atendida. Essa é a minha dúvida. Assim, como a gente até fala em outros serviços de unidade, não é igual um atendimento médico. Eu passei pelo médico hoje, eu me consulto, passo a receita, eu vou comprar um remédio, vou pegar um remédio na farmácia, vou tomar. Eu posso melhorar e posso não melhorar. O atendimento com terapia não é assim, né? Ele é um pouco diferente, é um processo. Ele é um processo, do dia a dia. Então, assim, a gente não pode dizer quantos. Pronto, a gente tem uma média de o quê? Não é o ideal, né? Mas a gente, cada paciente está tendo um atendimento de 30 minutos. 30, juntando, porque tem um processo que a profissional tem que fazer a evolução, ela precisa dar, porque qualquer relatório que for ela emitir, ela precisa ter o passo a passo de tudo que a criança está desenvolvendo. Então, em média, juntando com o tempo de evolução, é de 40 a 45 minutos. 30 minutos exatamente com o processo da terapia. Não é o que a gente queria, mas pela demanda é o que a gente está ofertando. E assim, a gente vê que dá resultado. Porque a gente vê cada criança chegando no primeiro dia que chega e os outros dias subsequentes que a gente vai avaliando. 15 dias, um mês, que a gente já vai observando essas coisas. Então, hoje, em média, cada dia, no caso, nós temos todas as profissionais, ela tem 2 dias na semana. São 2 dias na semana que trabalham. Cada criança tem 30 minutos, quando fecha com a evolução, 40 a 45 minutos. Por dia, cada profissional atende 14 crianças. Então, cada dia, 14 crianças que são atendidas com essas terapias. Fora o momento que a profissional chama a mãe para poder conversar, dialogar, como foi feita a terapia, né, que precisa ter o diálogo também com o pai e com a mãe, para poder saber como é que está se evoluindo. E até pedir para que qualquer posicionamento dentro da terapia que ele lá demonstrou, precisa ser conversado com os pais e com as mães. Então também tem um outro momento que muitas das vezes chamam ela para conversar também, os familiares. E aí são 14. Cada profissional são 2 dias. Aí, como eu repeti, nós temos 2 fonoaudiólogas, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma fisioterapia. A demanda da fisioterapia é uma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Que todas as crianças não precisam necessariamente de todas as terapias. Tem crianças que já falam, ela não vai precisar da fonoaudióloga, ela pode precisar da fonoaudióloga em outra etapa. Às vezes, a criança, o autista ou o neurodivergente, ele não vai precisar da fisioterapia. É tanto que muitas das vezes os próprios médicos já direcionam do relatório. Eu solicito para esse terapeuta ocupacional e coisa. É tanto que a gente vê que na lista de espera da fisioterapia, nós temos no quadro 4 crianças na lista de espera da fisioterapia.
fisioterapia. Porque geralmente é mais assim, quando a criança ela tem aquele caminhar que caminha na ponta dos pés, que tem o outro, né, a questão sensorial, e aí vai. Então aí nós temos menos. Mas já trazendo para as outras terapeutas, nós temos uma lista de espera maior. Porque a demanda é maior, a terapeuta ocupacional, a psicóloga também. Então, com isso, a gente vê assim que é uma demanda, mas é uma coisa que a gestora, né, a nossa secretária de saúde, juntamente com o prefeito, a gente já está avaliando, porque a gente tem que analisar qual a demanda maior para a gente ver para que vai direcionar que tipo de profissional para que essas crianças sejam mais atendidas. Mas são 14 crianças, né, que são atendidas. E como eu disse, faz a triagem, as crianças chegam lá, toda a documentação, a gente faz a marcação da triagem, essa criança volta, faz a avaliação, tem um horário específico para fazer a avaliação, e essa criança vai para a lista de espera. Érica, você volta as participadas, você tem julgamento. Vai ser possível fazer. Então, uma coisa rápida, né? Não. Posso, presidente? Posso rapidinho. Só para Érica, coordenadora Érica, né, minhas saudações, né, a sua presença, meus agradecimentos também, né, mais uma vez aqui pontuar, né, que fura-se uma bolha aqui nessa casa, né, nesse dia, porque debates estão sendo feitos que outrora não eram feitos, né, então isso fico muito feliz, né, fico muito feliz e ver o professor Adilei e a senhora como protagonistas desse momento, né, é muito interessante, muito importante. Mas enfim, quando eu passo pelo centro de reabilitação, né, a partir da vivência que eu tenho com Vossa Senhoria, né, no seu trabalho enquanto profissional da saúde, eu fico muito feliz e tranquilo, porque eu sei que ali está uma pessoa muito competente, cuidando de um centro de referência na nossa cidade. Então isso me tranquiliza bastante, porque a gente sabe o quanto, né, é sofrido, né, para as famílias e para as crianças neurodivergentes, os autistas. Então, assim, quero parabenizar, né, e dizer que me sinto de fato muito, muito, muito tranquilo por sua presença e a coordenadora sabe da minha estima, né, e o quanto, né, eu reconheço, né, porque por onde você passou, né, e por onde passa, a gente sabe, né, do seu histórico enquanto profissional, então isso é muito bom. Mas vou direto à pergunta, porque eu sou muito falado com ele, peço desculpa, certo? Veja, tem este lado, e a gente precisa enaltecer, que eu acabei de falar, Érica, coordenadora, mas, né, nas últimas semanas, né, a gente, enquanto vereador, a gente é abordado e as pessoas trazem demandas e a gente precisa, num momento como esse, aproveitar para expô-las, né? E já que estamos aqui, né, vou aproveitar para fazer. Então, veja, eu recebi a reclamação, na verdade, e aí é só um esclarecimento, né, de que por conta da demanda, né, que a senhora falou sobre essa questão da lista de espera, que é normal, a gente sabe, né, vai existir sempre, né? Não adianta, né? Não adianta, a gente sabe, não adianta a gente romantizar, não adianta, vai existir sempre. Mas que estava se utilizando de uma técnica ou de uma estratégia de limitar a quantidade de sessões por criança, né? E aí isso me deixou muito preocupado. Veja, eu não estou aqui afirmando que isso está acontecendo, estou passando a indagação para a coordenadora e a senhora vai ter, né, possibilidade de esclarecer. Então, porque eu acredito que isso seja muito prejudicial, se de fato estiver acontecendo, limitar sessões de fisioterapia, limitar sessões de fonoaudiologia, de TO. A gente sabe, a senhora enquanto profissional de saúde sabe mais do que eu, né, de que isso, principalmente para esse tipo de público, não é interessante acontecer. Então, seria só esse esclarecimento e parabenizar por estar à frente de um ambiente tão importante e realizando o trabalho que a senhora vem realizando, tá bom? Só essa minha dúvida. Pronto, diante disso, até na minha fala, estava para poder comentar. Eles não é uma limitação de 10 sessões. Você imagine a lista que a gente está tendo de demanda e que não vai
cessar em momento nenhum, cada vez mais vai ser diagnosticado. Qual é a propositura e o que nós conversamos e orientamos a todas as mãezinhas? Crianças, vai ter crianças, a depender do nível dela, a criança com 10 sessões. A gente vai ter o limite de 10 sessões, atrelado a as 10 sessões do que? Tem essas crianças. As mãezinhas, na maioria das vezes, a gente colocou essas 10 sessões e alegando assim ao lado de uma questão de um termo. Porque é uma frase que eu ia dizer aqui. Precisa a sociedade, a família e as terapias se unirem. Porque a responsabilidade do gestor é a mesma responsabilidade da mãe, do pai, da família e da sociedade. Então, se eu tenho uma filha autista neurodivergente, eu vou em busca do meu serviço. Eu tenho essas 10 terapias. Dentro dessas 10 terapias, eu apareço quando eu quero. Eu apareço 2 vezes. Como é que eu posso assegurar se eu só estou pensando em mim? Eu não estou pensando naquela lista imensa que está lá atrás. Eu tenho que pensar em mim e tenho que pensar no coletivo. Então, por isso, preciso fazer isso. Não é dizendo que isso é o ideal, como eu falei antes. Mas a gente precisa ter um protocolo a seguir, um fluxo a seguir. São as 10 sessões, mas essa criança não vai ficar desassistida. Essas 10 sessões para a criança que realmente há necessidade daquela terapia. Eu não posso estar com uma criança com uma terapeuta que para isso, eu não posso dizer porque eu não sou terapeuta, mas quem vai saber é a terapeuta. É quem está com o tratamento da criança, é que vai saber até que ponto pode se parar e não. Não vou dizer todos os níveis, né? Como o pai Odilei, né? Como ele relatou, que é nível 3. Então, sabe que tem algumas crianças que demandam realmente mais tempo. Mas não é dizendo que limitado essa. Então, todas essas orientações são dadas lá. Certo, Alisson? Viu? Não tem. E aí essas crianças não vão ficar desassistidas depois. Elas vão ser inseridas em grupos, contanto que essas crianças, né, estejam na mesma sintonia de outras crianças. Porque se a gente não tiver esse fluxo, vão ficar as mesmas 89 até o final de quando? Porque não é uma doença, como o professor Odilei falou, não é doença que cura, né? Ela é contínua. Vai ter algumas terapias que vai ter que ser mais contínua e outras não. Júnior Ventureira. Só agradecer pelo esclarecimento, viu, coordenadora, né? E dizer que tenho certeza que vocês já devem estar se debruçando, né, para que se estenda, né, para que o tratamento e toda a estrutura se torne mais completa. Obrigado por esse esclarecimento. Júnior Ventureira, por favor. Hoje, agradecer a presença de Érica, nossa coordenadora do centro. A gente enaltece sempre a sua competência, que é preciso, né? E nos serviços essenciais, e assim como todos os serviços, o prefeito Assis tem colocado pessoas de responsabilidade, pessoas de competência, e Vossa Excelência não é diferente. Eu, nas minhas conversas, eu graças a Deus, a gente tem andado bastante, e a gente tem conversado bastante com a nossa secretária de saúde, e o nosso prefeito Assis, recebendo algumas indagações de algumas mães sobre questões que eu tenho, principalmente uma mamãe do povoado Palmeiras, e ela me indagou: Júnior, qual a possibilidade de que venha um fono aqui para minha residência, porque o meu filho não vai de forma nenhuma, ele monta no carro junto com o pai, comigo, mas para descer não vai. A gente já tentamos isso de forma pago, a gente já foi pago, não funcionou de forma nenhuma, então a gente encontra a dificuldade. Então me veio esse anseio de poder conversar. Não tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência sobre isso, mas conversei com a Amanda. Então, está vendo, quando eu falo sempre do estudo, é porque a gente precisa ver o impacto financeiro no município. Não é de uma noite para o dia, não é por acaso que se diz assim: olha,
vou contratar hoje essa profissional e botar lá e pronto e acabou. Né? Não se faz dessa forma. Então se faz com muita transparência e responsabilidade. E eu fui conversar com essa mãe, conversei com a Amanda. E a Amanda está vendo essa possibilidade de poder contratar mais profissionais nesses serviços essenciais. Eu vou dizer quem é a pessoa que a minha vereadora, minha presidente, conhece também, que é o filho de Deir, né? Então tem essa dificuldade muito grande, mas já se estuda, né, uma possibilidade de poder atender também em sua residência, tendo em vista assim, casos específicos e casos isolados. Porque se todas as mamães quiserem que os profissionais forem atender em suas residências, aí é que vai colapsar. Então tem casos que a gente pode atender com muito mais tranquilidade. Mas como eu disse a Deir, não é fácil, mas está tendo esse estudo. Vou conversar com a nossa secretária e ela disse: Júnior, diga essa mamãe, tem só um pouquinho de paciência, a gente conversamos agora, sabe que é uma coisa que anda muito lento, mas o município de Maiador está em passos largos, graças a Deus, e a gestão de Assis que pensa nessas crianças, mas não tenho dúvida também que a senhora também tem feito esse pedido também, porque não chega só no nosso WhatsApp, não chega só no nosso dia a dia como vereadores que andamos em todo o município, mas em vocês é quem chega mesmo. Então, é só isso que a gente precisa, a cada dia que passa, lutar ainda mais pelo nosso povo. Obrigado. Pronto, então agora aqui eu quero agradecer, né, pelo convite a todos vocês parlamentares, a Hércules, também por ter feito, né, esse convite para mim aqui e demonstrar um pouco do serviço lá. Eu digo assim, a gente nunca imagina o que cada mãe passa. Né? A gente fala porque quando eu chego em casa, a cada dia que vai passando, eu chego em casa, até passo na casa da minha mãe e converso com ela. Não é fácil. A gente imagina, mas eu sei que não é fácil. Não é demagogia, falando com sinceridade de coração. Eu não tenho um filho autista, mas a gente sabe, porque a gente vê o convívio, a convivência que a gente está tendo com eles lá. E cada dia é mais difícil. E como até a vereadora comentou, que no Sergipe, eu estava na roda de conversa, eu, professora Kátia, psicopedagoga, e nós conversamos, e nós falamos, sugerimos, acho que ele não estava também. E a gente conversou sobre isso, e que precisa, né, essa política pública vir também desses outros profissionais, multiprofissionais, a atenção básica como parte do Ministério Público aumentar, porque todos os municípios não têm como suportar a questão financeira. Então precisa que esses outros sejam incluídos na atenção primária, que é a atenção básica. Então essas equipes, esses profissionais precisam ser inseridos na atenção básica vindo do governo federal para que possa auxiliar aos municípios, e principalmente os municípios de pequeno porte, com pouca população, que não tem recurso financeiro nessa questão. A gente está vendo municípios sentindo essa dificuldade, e a gente vê histórias de profissionais, colegas profissionais que trabalham em outros, que têm os outros municípios, né, que têm recursos e que não funciona nem um pouquinho do que funciona aqui. Então é só pegar rapidinho aqui o gancho aqui de Érica, deixando aqui muito bem claro que às vezes quando não tem essa explicação devida, às vezes a gestão ela é mal técnica, né? Não faz porque não quer, não faz por isso, não faz por aquilo. Então assim, essa explicação que Vossa Excelência colocou agora, que o governo federal, o governo do estado, precisa botar esses profissionais de atenção primária, precisa destinar realmente os recursos cabíveis para que as políticas públicas possam acontecer no município, tem que se fazer. E nós, como a Casa Legislativa, nós temos que se levantar assim, com ações como essa, ações concretas, ações que venham verdadeiramente beneficiar o nosso povo e trazer as políticas públicas. Muito obrigado por essa explanação de Vossa Excelência. Muito obrigada, eu quero agradecer. Quero continuar falando aqui da mensagem. Sociedade, paz e terapias. Se não se unirem, a gente não consegue vencer esse aumento que está aí. E a gente não pensa que vai parar. Ele vai continuar cada dia, porque hoje vão ser diagnosticados mais e mais crianças, né? Níveis diferentes, mas vão ser mais e mais crianças. E com isso, a gente tem de lutar, né? Lutar, vocês aqui,
tanto o prefeito, secretária e toda a sociedade de uma forma geral. Precisa-se participar das conferências municipais de saúde, conferências de assistência, que a maioria da população e da sociedade não participam. Precisam lá, porque é dali de onde parte as políticas públicas para vir, para aqui, para próximo da gente. Não ficar só lá em cima. Ela só vem se nós estivermos lá. Ah, é uma coisa besta, não entra não. É muito importante. Eu venho falar aqui da última conferência municipal que nós fizemos e que foram 3 propostas que foram lançadas na municipal, foi para a estadual e foi para a federal. Nós tivemos uma representante do município de Malhador, que foi a professora Aldeci, que nós tivemos 3 propostas que nós fizemos aqui dentro do nosso município, que foi levada para a estadual e foi levada para Brasília, para a federal. E ela foi uma das representantes, foi daqui do município de Malhador, que foi a nível estadual, ela foi para lá e tivemos 3 propostas. Então, se a população não participa das conferências municipais, seja ela de qual setor for, seja ela de qual pasta for, as políticas públicas não chegam na nossa porta, não chegam no nosso serviço. Precisa a população saber que a gente precisa participar para poder trazer as políticas públicas para próximo da gente. Muito obrigada. Meus parabéns, suas palavras, Érica, foi muito importante, acrescentou muito hoje aqui na nossa Câmara Municipal. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Adilei pelas palavras dele, pela a realidade que ele vive, ele mostrou aqui que emocionou muito a gente. Agradecer a coordenadora do Centro de Especializado de Reabilitação, porque ela deixou muito claro muitas dúvidas que todo mundo tinha e hoje viu, ela mostrou muito bem, se tornou muito bem. Gostaria muito de agradecer mesmo, viu? Você abrilhantou hoje a nossa noite, como também o professor e pai. Júnior, você quer falar alguma coisa? São exclamações como essa que esclarece a sociedade, e a sociedade precisa estar para participar. A gente queríamos hoje que isso aqui estivesse cheio, nosso plenário de pais, de mães que pudessem participar. Mas só rapidinho aqui para a gente ressaltar aqui uma questão muito importante, na questão do transporte também dos nossos autistas. A gente sabe que a demanda do município, como eu disse, é muito grande. A cada dia que passa, o nosso município cresce de pessoas, né? E aí a gente encontra um pouco de dificuldade, presidente Jeane, na questão do transporte, porque às vezes pedem um carro para fazer uma consulta do seu filho, por exemplo, em Aracaju, mas tem que esperar. E às vezes essa demanda tem outra pessoa, tem outro. Então assim, tem se desdobrado, porque pra vocês terem ideia, amanhã eu vou logo cedinho, 7 horas da manhã, ter uma consulta de um autista e eu tenho que ficar no pé esperando para poder trazer. Então assim, graças a Deus que ainda tem. E quando o serviço público que tem que atender não só as mães, mas tem que atender a fisioterapia, tem que atender as pessoas que precisam realmente da hemodiálise, as pessoas que fazem. Então assim, é um serviço muito difícil. Às vezes a gente diz sempre, faz o que não quer, porque o carro não foi, porque isso. Mas não é fácil. Precisamos se debruçar. Como eu digo, a gente como vereador, a gente precisa, a sociedade precisa se alertar, porque tendo em vista como a nossa Érica falou, ela não falou dessa forma, mas eu vou falar, as pessoas, muitas delas não ligam para as outras, Érica. As pessoas não querem saber das suas dores, as pessoas não querem saber dos seus problemas, as pessoas não querem sair da sua zona de conforto para poder estender as mãos para as outras pessoas. Então, dificulta. Então a gente precisa que a sociedade possa abrir os olhos. Não só os pais, não só os gestores, não só os vereadores, não só o prefeito, a gente precisa se unir. Aqui não se está tratando de política, não, aqui a gente está tratando de política pública, que daqui a 50 anos nós talvez não estaremos aqui, mas esses meninos estão, talvez os pais não estejam aqui, mas a sociedade tem que cuidar e o povo tem que cuidar. Então você, sociedade, nós como político que somos, precisamos se debruçar ainda mais para que possamos ajudar esse povo e essa classe.
E é isso que a gente tem feito e vamos fazer mais. E vamos assim dar graças a Deus que a nossa cidade tem avançando muito em relação a tudo isso. Porque hoje nós temos todos os especialistas aqui na cidade, não é isso? Todos os especialistas. Agora a demanda é muito grande e as dificuldades aparecem. Mais uma vez uso o microfone desta casa para agradecer, né, o professor Adorei, pelas suas palavras. Foi muito emocionante aqui, que a senhora presidente falou aqui. Agradecer também a Érica, a coordenadora lá do centro, e dizer para toda a comunidade maradorense que nós, vereadores aqui desse nosso município, temos debates políticos, temos divergências políticas, mas quando se fala em saúde pública, nós se unimos, nós se abraçamos e nós caminhamos juntos. Meus colegas vereadores, mais uma vez agradeço por ter abraçado esta causa, que nós, vereadores aqui, traga mais causas dessas de saúde pública, de questão pública para esta casa. Esta casa tem debate político, mas também esta casa tem preocupação com a vida, com o povo. Então, senhor presidente, mais uma vez agradecer a senhora por dar esse espaço, por ter atendido o meu pedido, né? Os vereadores também, agradecer a todos que estão aqui presentes. Hoje foi uma honra, minha mãe está aqui, minha esposa está aqui também. Para mim, senhor presidente, eu estou bem feliz, certo? De ver minha mãe aqui e minha esposa aqui. Pois é, dona Nini. São as duas mulheres, eu não canso de elogiar as duas. Porque, então, senhoras e senhores que estão aqui, que estão nos ouvindo, muito obrigado, e que Deus nos ilumine, o Espírito Santo de Deus, de sabedoria e discernimento a nós vereadores, que é o gestor, que tome conta desta cidade. Muito obrigado. Amém. Então, gente. Senhor presidente, só para parabenizar também, só para. Eu quero aqui parabenizar aqui a nossa coordenadora pelo brilhante esclarecimento que trouxe aí para a sociedade. Parabenizar também ao vereador, nossa presidente, por trair a todos os vereadores por participar dessa noite brilhante. Parabenizar o professor Wanderlei pelo discurso, mostrando as dificuldades do pai. Foi um discurso muito emocionante. E também que era para ter pegado o gancho de Érica no final, da nossa coordenadora. Só ficou um pouco triste, porque, como você falou, que tem média de 70 pessoas com autismo, e a gente chega aqui hoje não vê nem 10 mães de pais, onde um discurso bonito, uma noite que era para ser mais abrilhantada, e infelizmente as mães e pais não estão aqui para reforçar essa causa que é tão importante para o nosso município, para o nosso Sergipe, nosso Brasil. Boa noite a todos. Só essa palavra. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar todos vocês para depois comer um pedacinho de bolo. Não é um coffee break, né? Não, é um pedacinho de bolo, um cafezinho feito para vocês com muito carinho. Não havendo mais vereadores inscritos,